Glória a Deus. Gente querida, que a graça e a paz de Jesus esteja com o seu coração. Estamos na nossa programação diária, 7 minutos com Cristo. Estamos chegando, graças a Deus, para juntos orarmos ao Senhor, clamarmos ao Senhor e buscarmos ao Senhor em favor das nossas casas, das nossas famílias. Estamos fazendo isso todos os dias já há mais de 5 anos e é muito bom estarmos juntos na presença do Deus que vive, do Deus que reina, do Deus que tudo pode. Eu quero convidar você neste momento, porque já temos feito uma rápida oração, já temos citado aqui, feito menção da palavra de Deus, temos louvado o nome do Senhor Jesus, e eu quero convidar você neste momento para ler a palavra de Deus comigo. E eu quero deixar aqui uma palavra do coração do Senhor Jesus para o seu coração, crendo que o Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas. E eu sei que Ele sabe trabalhar, eu sei que Ele sabe agir, eu sei que Ele sabe tocar, alcançar, mudar, mesmo naquilo que eu e você não estamos entendendo e que às vezes a gente passa confiando, esperando que o Senhor promoverá alguma modificação, alguma alteração, alguma mudança. Eu creio que Ele pode tudo e todas as coisas em seu benefício, em meu benefício, em nosso benefício para a sua glória. Bendito seja Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento com muita alegria, crendo que o Senhor está conosco, que o nome do Deus de Jacó é a nossa eterna, gloriosa e maravilhosa proteção. O nome do Deus de Jacó é a nossa eterna, grandiosa, gloriosa proteção. Diz a palavra de Deus, eu quero ler com você. No Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, nós vamos ler a palavra de Deus com muita alegria. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, eu quero que você olhe para o capítulo de número 11. Nós já estivemos estudando todo este capítulo aqui e foi uma bênção. Vamos começar, em nome de Jesus, durante esses dias, a estudar, fazendo a exposição de mais um livro da Bíblia. Você sabe que nós terminamos, nesse final de ano que passou, já agora no início desse ano, a exposição do livro de Zacarias, e fizemos uma caminhada aqui todo dia, lendo, meditando, extraindo as coisas mais preciosas daquele livro. E foi um tempo, para mim, de grande produtividade. E como o Senhor me abençoou, como o Senhor me tocou e como o Senhor falou ao meu coração tão profundamente, estudando todo o livro do profeta Zacarias.
E nós vamos fazer isso com outros livros da Bíblia durante esse ano, estudá-lo por completo, e vamos estar fazendo isso semanalmente. Vamos estar fazendo a exposição a cada domingo ou a cada quarta-feira. E eu creio que será um tempo realmente muito abençoado e abençoador. E teremos aí entre eles um pequeno intervalo, mas sempre fazendo esse exame e estudo contínuo da Bíblia, para que a gente possa, né, abrigar no coração todo o conselho de Deus e conhecermos a palavra como um todo. Então, talvez você tenha feito a caminhada a vida toda e tenha um desejo de aprofundar seus pés, sua fé, sua vida quanto à palavra de Deus e na palavra de Deus. E quando a gente estuda a Bíblia, livro por livro, a gente tem essa oportunidade de aprofundar nosso coração, nossa alma em Cristo Jesus. Mas em João, no capítulo de número 11, rapidinho, eu quero observar com você alguns versículos que estão inseridos aí, e eu quero olhar para o início, para o final dessa história, que claro não termina aqui no capítulo 11. Eu penso que ela tem a sua continuidade a partir do capítulo 14, a partir do capítulo 12, perdão, porque o capítulo 12 já marca o momento em que Lázaro está à mesa com Jesus. Mas eu quero olhar os primeiros e últimos versículos. Diz assim: estava então enfermo um homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Maria, cujo irmão estava enfermo, foi a que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Enviaram, pois, as irmãs para dizer a Jesus: vê, Senhor, o que amas está enfermo. Ouvindo isso, Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, porém para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Amava Jesus, a Marta, sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que Lázaro estava enfermo, ficou 2 dias, ainda mais no lugar onde esperara. Logo depois disso, disse aos discípulos: vamos à Judéia outra vez. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, agora procuram judeus apedrejar-te, e outra vez irás para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? O que anda de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Porém, o que anda de noite tropeça, porque não há luz nele. Dito isso, disse-lhes depois: nosso amigo Lázaro está dormindo, mas vou despertá-lo. Eu quero que você olhe aí para o verso de número 39 em diante. Diz assim: disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do que morrera, disse-lhe: Senhor, já fede, porque é de 4 dias. Jesus lhe disse: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde puseram o morto, e Jesus, levantando os olhos ao alto, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, porém, digo isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, dizendo: Lázaro, vem! Lázaro, vem para fora.
E o que morrera saiu com as mãos e os pés atados com faixas e o rosto envolto em um sudário. Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o ir. Desatai-o e deixai-o ir. Gente, nós temos lido aí o capítulo 11. Aqueles que puderem colocar aí a referência bíblica, quero que você coloque aí. Nós temos lido aí João, no capítulo de número 11, o verso 1 a 11, também do verso 39 ao 44. E essa passagem bíblica ela é muito rica e muito produtiva. Nós passamos aqui uma semana inteira só nesse capítulo de número 11, extraindo perícope por perícope, ou seja, trecho por trecho, parte por parte desse capítulo, porque é uma narrativa extensa e carregada de detalhes preciosíssimos, principalmente para aqueles que querem fazer uma imersão no Evangelho de Jesus segundo João, uma vez que João tem essa preocupação de apresentar claramente que Jesus é Deus. Nós temos o olhar de Lucas no Novo Testamento, que nos apresenta Jesus como aquele que é homem. Nós temos o olhar de Marcos, que nos apresenta Jesus como o servo. Temos o olhar de Mateus, que nos apresenta Jesus como rei. Mas João faz questão de chamar a nossa atenção para Jesus e nos faz saber que ele é Deus. E por isso a ênfase dele no poder, na autoridade de Jesus, principalmente dizendo desde o início que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. E ele tem a preocupação também de dizer para a gente, no verso de número 14, que eu gosto tanto de citar, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E ele, quando apresenta Jesus, ele vai trazer uma série de milagres nas suas narrativas que Jesus operou. Mas não somente isso. Ele vai mostrar os muitos conflitos do coração humano com essa divindade de Jesus. Mostrando que Jesus, ele gerou e gera na vida de quem quer que seja ou uma admiração profunda ou uma inquietação profunda. E isso ele faz questão de começar, inclusive, a mostrar para a gente a partir do capítulo de número 6 do Evangelho de João. E faz aí toda uma exposição linda e maravilhosa sobre esses grandes conflitos. Então, no capítulo 6 você tem conflitos com relação a Jesus, você tem no capítulo de número 7, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo de número 10, e por que não dizer nesse capítulo 11, e vai ter depois daí para frente. Por que João faz questão de registrar esses profundos conflitos da alma humana com relação a Jesus como esse que é Deus, uma vez que ele faz questão de dizer no Evangelho de João algumas coisas que são tremendas. Na oração sacerdotal em João capítulo 17, ele ora dizendo: Pai, eu quero que eles sejam um como eu e tu somos um. No capítulo 10 de João, ele faz menção disso também, dizendo que ele e o Pai são um. Ele faz questão de dizer que ele é a luz do mundo. Ele faz questão de mostrar que ele é o Senhor do tempo. E mostra que para aqueles que estão na luz, sempre haverá uma caminhada movida por uma visão, principalmente aqueles que o seguem, porque ele é a luz do mundo. E por incrível que pareça, o próprio João, em uma de suas epístolas, ele vai dizer: Deus é luz.
Então ele gera no coração de muitas pessoas uma admiração profunda, ao mesmo tempo que grandes conflitos. E esses conflitos com relação à pessoa de Jesus, se você olhar para o capítulo 7 de João e ler com carinho, você vai ver que é um conflito que começa dentro da sua casa e vai parar dentro dos ambientes da sinagoga. Porque os próprios irmãos de Jesus carregavam conflitos profundíssimos com relação a ele. Falo dos irmãos que vêm de Maria e são irmãos realmente de Jesus. E eles têm dificuldade de crer, inclusive dizem a Jesus, se fosse eu no teu lugar, com outras palavras, claro, eu iria lá em cima, em Jerusalém, no meio da festa, faria milagres, porque quem quer ser reconhecido precisa aparecer. Jesus disse a eles, não é chegada a minha hora. E o texto diz em João capítulo 7 que eles tinham dificuldade de crer em Jesus. E por que esse conflito? Porque era fácil lidar com a ideia de que Jesus é o filho de José, é o filho de Maria, que ele convive ali naquele pequeno vilarejo da Nazaré. Era fácil lidar com toda e qualquer informação que dizia com relação a Jesus, que ele é o menino que foi ali comprar um pão, comprar uma massa para fazer pão e voltou. Era fácil dizer que ele era aquele que convivia por ali. Até mesmo era fácil conviver dizendo esse menino é um menino que tem uma sabedoria, ele é um bom orador. Era fácil dizer. Esse menino é um menino que carrega no olhar dele um amor, uma compaixão, uma humildade. Tudo isso era fácil de dizer, difícil era tentar assimilar o encontro das suas duas naturezas ali. Porque ele é 100% homem, 100% Deus. E esse capítulo de número 11 de João, ele é um capítulo que coloca gente que estava acostumada com Jesus, a conviver com Jesus, lidando com esse conflito. Porque ele fala em alguns momentos como aquele que sabe de tudo, logo é Deus, enquanto outros estão ouvindo o que ele diz como se ele falasse apenas como homem. E por isso questionam. Inclusive no encontro dele, né, com as duas irmãs, é dito, olha, inclusive uma delas, né, depois, vai dizer a Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus diz, ele há de ressuscitar. E essa sentença deveria fazer ela pular, mas não, ela diz, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E não entende que ele estava falando ali como aquele que está acima da morte, como aquele que está acima da crise, como aquele que está acima dos problemas. E isso acontece constantemente com a gente, porque às vezes a gente lida com Jesus dentro desse âmbito dos desafios que temos, como se Jesus fosse apenas aquele que é o Jesus homem. E às vezes esquecemos que nós estamos diante do Deus vivo, aquele que diz que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. E porque esquecemos, as nossas orações, elas são orações, às vezes sem base, sem profundidade de fé, e às vezes até mesmo sem fundamento. Porque para a gente orar com profundidade de fé, a gente precisa ter na mente que ele não é só o que se manifestou como 100% homem, mas ele é 100% Deus. E se nós não tivermos isso em mente, porque uma coisa é a gente proferir palavras dizendo que a gente crê nisso. Outra coisa é a gente aprofundar a nossa vida nele, com ele, chamando
para junto da gente, para a vida da gente, para a história da gente, sabendo que ele, de verdade, é quem a palavra de Deus diz que ele é. E a minha questão com relação a esse texto é como é que Jesus gera isso dentro da gente. Porque entre a narrativa, a informação e o encontro, existem algumas coisas que vão acontecer. Porque uma é a narrativa. Você começa lendo João no capítulo de número 11, está dito, estava então enfermo um homem chamado Lázaro, certo? De Betânia, da aldeia de Maria e de Marta, tá bom? Então essa é, a princípio, a narrativa. E aí ele vai descrever as coisas que aconteceram com relação a esse momento da vida de Marta e de Maria. Lázaro veio a morrer. Segundo, ele sai da narrativa e vai para aquilo que chega como notícia e informação aos ouvidos de Jesus e dos discípulos. Vem alguém enviado por elas e diz a Jesus: está enfermo aquele que tu amas. Aquela pessoa que veio, não deu tempo dela voltar até a casa para tomar conhecimento do que tinha acontecido. Jesus já sabia. Ele diz: olha, Lázaro já se foi. Então ele lida com a informação que chega até ele, veja que ele sai desse ambiente da narrativa e lida com a notícia, com a informação, só que ele mesmo vai começar a revelar que ele é Deus, porque uma coisa era dizer Lázaro está enfermo e outra coisa é ele mostrar que sabe que o Lázaro morreu. E ele é tão Deus, eu vou repetir isso, ele é tão Deus que consegue lidar com a informação, consegue lidar com a narrativa, consegue lidar com a informação, sem se sentir movido e abalado por aquilo que houve, porque, de repente, ele mostra o conhecimento de Deus que ele tem e diz: Lázaro dorme. E alguém, naquele momento, questionou. Porque entender que Lázaro morreu era uma coisa. Outra coisa era Jesus pegar aquela notícia que era para abalar, de que o Lázaro estava enfermo, ele mesmo tomar ciência e publicar de que o Lázaro morreu, e ele colocar tudo isso dentro desse ambiente como se fosse uma coisa mais simples, mais tranquila. Embora eu sei que a ideia é Lázaro descansou, mas olha o que ele diz: está dormindo. A minha questão com relação a esse texto nessa manhã, e eu já termino, é como Jesus, ele, paralelo ao que a gente conhece dele, constrói em nós, no mínimo, a fé para que a gente se manifeste crendo que ele é Deus. Eu vou colocar com outras palavras. Como Jesus constrói em nós esse entendimento, essa revelação de que ele de verdade não é só o Jesus homem, porque ele mostra aqui que ele é o homem. Ele é aquele que consegue ouvir, está envolvido com a narrativa. Ele é aquele que consegue ouvir as notícias. Ele é aquele que chega lá na entrada da aldeia de Betânia e consegue ouvir uma das irmãs que vem correndo até ele.
espera ela ir chamar outra vem e coloca todo o seu conflito interno para fora. E ele ouve, ele consegue, eu estou falando de Jesus, perguntar onde colocaram o morto. E tudo isso é o Jesus homem. Tudo isso é o Jesus homem. Ele consegue ir à sepultura e lá na sepultura ouvir das pessoas o parecer delas, porque ele de repente diz: tirem a pedra, e o pessoal disse: você não entendeu, Jesus, ele já está morto faz 4 dias. Então ele é totalmente aberto. Esse Jesus, diz o texto em João capítulo de número 11, aí no verso de número 35, está escrito assim: Jesus chorou. Esse é o homem. Só que ele sabe que precisa construir na vida de quem está envolvido com esses problemas aqui, porque esse Jesus homem é um Jesus que tem empatia, é um Jesus acolhedor, é um Jesus, como eu disse, que está, sabe, envolvido. Ele pode, aparentemente, aos olhos humanos, ter demorado para chegar, porque foi dito, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Enfim, esse Jesus homem aqui é o Jesus que todo mundo estava acostumado a assimilar, embora ele fizesse milagres, mas todo mundo gostava da amizade dele, da presença dele. A questão é que ele está caminhando para os últimos dias dele antes da cruz, e ele precisa começar a construir no coração das pessoas a revelação de quem ele é. E para que algo maior do que uma ressurreição de um morto diante dos olhos das pessoas? Só que a questão minha com relação a esse texto é como ele constrói. Então tudo começa nos versículos que a gente leu. Porque enquanto o texto diz que ele é aquele que amava, e isso tem muito a ver com aquilo que é humano, ao mesmo tempo também, no capítulo de número 11, verso 5, faz questão de especificar quem ele amava. E quando o texto diz quem ele amava, é maravilhoso, porque está mostrando claramente que ele conhece a cada indivíduo daquela casa com uma profundidade que ninguém conhece. É por isso que ele lida com as irmãs no nível das emoções delas, porque ele é Deus. E ele constrói essa revelação em nós, vivendo, em primeiro lugar, essa proximidade com a gente. Enquanto a ideia de Deus para qualquer segmento religioso é uma ideia de um Deus distante das pessoas, no Evangelho não. Deus está perto, disse o apóstolo Paulo. Porque o Evangelho é Deus buscando a gente. Não é o homem como o religário, a religião diz, buscando Deus. É Deus buscando o homem. E se é Deus buscando o homem, Jesus faz questão de construir essa revelação dentro da gente, se aproximando. E se você ainda não viveu um nível de proximidade tão aprofundado com ele, não se inquiete. Escute o que eu estou lhe dizendo e receba essa palavra sobre a sua vida, porque ele vai se aproximar mais. E eu estou falando isso porque ele já lhe deu o seu Espírito como selo de Deus na sua vida. Você está selado pelo Espírito de Jesus, pelo Espírito Santo. E ele vai abrir os seus olhos, ele vai abrir o seu entendimento para você enxergá-lo como ele é. Porque se os discípulos de Jesus, convivendo com ele, tiveram dificuldade durante 3 anos e meio em contemplar essa divindade, em reconhecer, em identificar, ao ponto de se desesperarem quando ele foi preso, mesmo ele tendo avisado tudo o que aconteceria com relação a ele na cruz, no seu sepultamento.
Quanto mais você que vem 2000 anos depois que tudo acontece e entra nessa história de salvação e nessa história de fé. Ele sabe que precisa construir em você essa revelação. Ele sabe que precisa construir em você esse entendimento. Ele sabe que precisa construir em você essa dimensão de graça. Por quê? Porque se ele gerar isso dentro de você, se ele construir isso dentro de você, se ele plantar isso dentro de você, você não temerá as pedras, você não temerá a morte, você não temerá as coisas que estão diante de você como desafio. Então ele começa a partir dessa proximidade. É a proximidade narrada, no capítulo de número 11, o verso de número 5, dizendo que ele amava Marta, a Maria, a Lázaro, e ele comprova isso quando chega à aldeia de Betânia e é capaz de ouvir as duas irmãs falarem. Mas ao mesmo tempo também ele mostra isso quando está diante da sepultura e ele é capaz de, mesmo Lázaro estando morto lá dentro, ele chamá-lo pelo nome. Porque enquanto isso, todo mundo já estava tratando ele como o defunto. Jesus não. Ele constrói esse entendimento, essa percepção, esse olhar profundo quanto ao fato dele ser Deus, aproximando-se, permitindo essa proximidade. Escute, você esse ano andará junto de Jesus. E eu quero, em nome de Cristo, dizer a você que você viverá um relacionamento mais aprofundado com Ele. Sua força será diferente, sua alegria será diferente, sua disposição será diferente, seu entendimento será diferente, sua caminhada de vida nele e com Ele será diferente daqui para frente. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor abrirá os seus olhos. Porque o Senhor mostrará a você quem Ele é. Porque o Senhor lhe levará por um caminho daqui para frente, onde você viverá grandes milagres da parte dele. Ele vai começar a aproximar o seu coração dele, assim como ele vai se aproximar de você. Então ele constrói essa revelação dentro da gente a partir disso, dessa proximidade. Então ele vai na direção de Betânia. Como é que ele constrói essa revelação na gente? Perceba que aqui eu não estou me referindo só à construção que ele vai fazer na vida de Marta, de Maria, de Lázaro, porque dali para frente todo mundo vai dizer a Deus. Não tem como. Ele ressuscitou um morto. Mas ele está fazendo isso com os discípulos também. Nesse capítulo 11 que a gente leu, eu preciso terminar, já passei muito aqui. Mas nesse capítulo 11 que a gente leu, o texto diz assim. No verso de número 11, que Jesus disse aos discípulos dele, nosso amigo Lázaro está dormindo. E olha a expressão, mas vou despertá-lo. Veja no capítulo de número 11, e eu quero que você atente bem para isso, no verso de número 23, olha o que diz. Disse-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Veja os versos que a gente leu no verso 43 e 44. E tendo dito isso, chamou com grande voz, Lázaro. Escute. Quando ele fala com os discípulos, escute bem isso. Ele faz questão de citar o nome de Lázaro. Está lá, nós lemos. Ele diz, Lázaro, nosso amigo, ou, dependendo da sua tradução aí, diz, nosso amigo Lázaro. Veja que há uma proximidade. Mas aqui vai muito além. Porque ele diz, nosso amigo Lázaro. Quando ele fala com a irmã, ele poderia citar o nome, não podia? E podia ter dito a ela, Lázaro vai ressuscitar.
ou o meu amigo Lázaro vai ressuscitar. Ele não cita a mesma expressão que ele citou para os discípulos, ele diz teu irmão. É claro que aqui existem duas coisas. Primeiro, Jesus considera toda a expressão de dor da alma dela, toda expressão de saudade da alma dela. Isso é muito comum. Porque ele olha para ela e diz, quem está chorando aqui é a irmã do Lázaro. Só que ele vê também, em segundo lugar, que ela consegue esquecer quem Jesus era por um momento e diz, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia e vai falar com Jesus da matéria que a gente chama de escatologia, da doutrina das coisas finais. E Jesus dizendo, não, mulher, é hoje. Mas ela não consegue levar as coisas para esse nível. Porque embora ele trate ela reconhecendo que ela é a irmã do Lázaro e que ela chora como a irmã, ele quer que ela descubra que ele foi para ali. Porque apesar do que aconteceu com Lázaro, a amizade prevalece. Foi isso que ele deixou claro quando disse aos discípulos, eu irei. Ele diz, nosso amigo está. E eu irei. Irei como amigo ao amigo. Só que quando ele chega e vê a irmã chorar, ele não vê a irmã supervalorizar essa amizade. Por isso, quando ele fala com ela, não cita o nome do Lázaro, ele diz, teu irmão. Porque ela chora como se esquecesse que Jesus for amigo. Isso acontece por quê? Porque quando ela chegou junto dele, disse, se tu estivesse aqui, e a ideia aqui é, o Senhor é bem culpado de não ter vindo aqui logo. E isso desconstrói a amizade. Só que Jesus sabe que esse é o olhar de quem está lidando com Jesus homem. Quando você descobre ele como Deus, muda tudo. Porque você vai saber que independente do que perdeu, ele continua sendo amigo. Eu estou profetizando. Independente do que se foi, ele continua sendo amigo. Independente do que está acontecendo, ele continua sendo amigo. Independente do que foi arrancado. Independente do que fechou. É claro que tem horas que você fala e parece que está jogando palavras ao ar, mas ele é Deus, está sentado em um trono cujo qual de lá ele não se desespera com nada, porque ele governa sobre tudo. E como diz algumas pessoas aqui no nosso Nordeste, o pau pode estar quebrando, Deus permanece sendo o mesmo. Ele sabe que muitas vezes o seu olhar e a sua fala, quanto às questões que lhe afligem, é a fala de alguém que olha nele, aquele que era para chegar e não chegou, aquele que era para fazer e não fez, aquele que era para realizar e não realizou, mas ele está querendo que você o descubra novamente como Deus na sua vida, porque se você descobri-lo, você vai entender que independente de estar na sepultura ou não, a amizade permanece. É por isso que Jesus diz, meu amigo Lázaro, ou nosso amigo Lázaro está, e eu estou indo como amigo e vou despertá-lo. Ele tenta construir isso no coração daquela irmã, mas ela tem dificuldade. Ele diz, teu irmão vai ressuscitar. E ela fica no nível de alguém que trata de Jesus como um Jesus homem e diz, mas se o Senhor estivesse aqui, e eu sei que ele vai, enfim, coloca uma série de questões, mas ela não diz, eu creio que tu podes. Porque para ela, a ideia da amizade acabou na morte dele. Só que Jesus não entra numa casa para deixar a amizade com aquela casa acabar. Porque alguma coisa se perdeu ou alguma pessoa se perdeu. Eu não sei quem está recebendo isso, mas eu estou profetizando sobre a sua vida. Porque às vezes o olhar que você tem é o olhar apenas desse Jesus que você diz, era para chegar, não chegou. Mas eu quero dizer a você,
que o amigo ainda está aí. Algumas coisas foram para a sepultura, mas o amigo ainda está aí. E é o amigo que está falando com você, dizendo a você que vai haver vida de novo. É o amigo que está falando com você, está dizendo para você que haverá esperança novamente. É o amigo que está falando com você, que está dizendo que a porta vai se abrir de novo. Era para você dizer um amém, mas tudo bem, já passou a oportunidade. Porque eu estou ministrando sobre a sua vida, dizendo que o seu amigo está dentro dessa situação. Eu estou profetizando sobre a sua vida, dizendo que o seu amigo está dentro desta situação. Agora veja que nos versículos que lemos, principalmente, o verso 43 e 44, ele faz questão de fazer isso. O mesmo Lázaro que ele disse aos discípulos anteriormente que era amigo, e que ele, quando falou com a irmã dele, disse, teu irmão, ele vai chamá-lo não como irmão de Maria, não como irmão de Marta, porque ele podia gritar, não é? Ô irmão de Marta, ô irmão de Maria, mas não, ele brada e diz, para que a pedra, para que a sepultura, para que a morte e para que o próprio adversário da alma desta família saiba. Oh Jesus, segura aqui, eu estou sentindo a tua presença. Ele diz, Lázaro. Por que ele cita o Lázaro? Ele quer que todo mundo descubra. Eu gosto disso. É por isso que quando ele está diante da sepultura, ele chora. Para que todo mundo lembre que apesar da morte, a amizade ainda está lá. Apesar dele não ter chegado na hora que todo mundo esperava. Porque o texto diz que ele demorou um pouquinho para chegar, mas essa demora é o olhar do homem. Deus não se atrasa, Deus chega na hora certa. Mas até se entender isso, pelo amor de Deus, custa. Custa a mim, custa a você, custa a cada um de nós. Mas eu vim dizer hoje, ele vai chegar. Ele está chegando e para alguns eu já digo, ele chegou. É por isso que ele chora lá, é por isso que ele sente é por isso que ele fala com as irmãs ali na frente de todo mundo, mas ele quando vai falar, vai mostrar que essa amizade, ela permanece e prevalece apesar da morte, e eu gosto muito disso aqui, porque se ele quer construir em nós essa revelação que nos faz reconhecermos que Ele é Deus na nossa vida, Ele tem que colocar diante de todo mundo, muitas vezes, que está ao nosso redor, que a amizade permanece apesar da fraqueza, apesar do erro, apesar da queda, apesar das feridas, apesar das perdas, apesar das portas fechadas, apesar da crise. É por isso que Ele não desistiu de você, e isso para todo mundo é um sinal que Ele é Deus. Porque para todo mundo, ele tinha que chegar, quem sabe, se fosse falar com o Lázaro ali, ele tinha que chegar dizendo, ó defunto, ó morto. Mas ele ainda fala como aquele que é amigo, porque só Deus faz a sua amizade prevalecer, independente de como o outro está cheirando. Independente do quanto o outro está amarrado, porque esse era o quadro do Lázaro, morto, dentro da sepultura, todo ali, amarrado, e sem possibilidade nenhuma de ouvir nada.
Jesus faz o Lázaro ouvir, Jesus faz o Lázaro se erguer, Jesus faz o Lázaro sair, Jesus faz o Lázaro ser livre. Tudo porque ele quer construir em nós essa revelação de que ele é Deus. E ele vai mostrar isso fazendo com você entender que a amizade dele com você, ela está acima das suas fragilidades. Isso não significa que você tem liberdade para fazer como quiser e do jeito que quiser. Por valorizar a amizade com ele, você o honra em tudo que faz, mas se você foi pego na sua jornada de vida entre os seus fracassos, não se deixe ser abatido e abatida por nada. Ele ainda está publicando diante dos olhos de todo mundo e aos ouvidos de todo mundo que ele é o seu amigo. Mas em terceiro lugar, como é que Jesus constrói essa revelação dentro da gente? Na gente. Na vida da gente. Em terceiro lugar, ele constrói, nos fazendo participantes da construção dos nossos milagres. Porque uma coisa é aquilo que a morte conseguiu desconstruir dentro de Marta e de Maria e deixar a casa marcada apenas pelo choro. Outra coisa é o que Jesus vai ativar nelas. No capítulo de número 11, eu queria que você olhasse aí para o texto, por favor. A palavra de Deus diz para a gente de forma muito especial assim. No verso de número 39, e disse Jesus, tirai a pedra. O texto diz, Marta, a irmã do que morrera, disse-lhe, Senhor, já fede, porque é de 4 dias. O que Jesus estava fazendo aqui? Jesus estava construindo nela a sua revelação. Porque ela conheceu Jesus que sentou na mesa, que sorriu com eles, que até fez milagres. Mas sentou com eles, conviveu com eles, os visitou. Mas quanto ao Lázaro já morto, Jesus, espera aí um pouquinho. O Senhor tem poder, a gente sabe, o Senhor curou um cego, mas o Lázaro está morto, Jesus. Na cabeça delas, eu penso que elas acham que Jesus queria abrir, já que chegou depois e não deu tempo de olhar no caixão Lázaro, ou no esquife, que era usado na época, para carregar o defunto. Então ele quer ver o Lázaro depois de 4 dias. Aí ela informa, ó, o cara está morto, já faz 4 dias e já está fedendo, cheira mal. E eu sei que tem gente que fala isso querendo, né? Ver se dá uma manchada na amizade de Lázaro com Jesus. Jesus, o homem está fedendo. E tem gente que faz isso. Tem muita gente maliciosa nesse nosso mundo. Que Jesus quer chegar no indivíduo, Jesus quer levantar o indivíduo, Jesus quer fazer coisas grandes na vida do indivíduo, mas tem gente que vai e diz, mas ele cheira mal, hein? Você sabe que ele morreu, não foi? Você já deu ouvido a isso ou não? Você acha que a amizade do Lázaro foi desconstruída com Jesus porque ele foi amarrado? Porque foi sepultado? Porque morreu? Porque cheira mal? A gente crente tem essa tendência a dizermos, enquanto estava aqui, sendo aquele, a gente admirava, a gente aplaudia, a gente arrancava o couro dele pedindo oração.
Mas ele morreu. Ele morreu. E aí vem a própria irmã. Estou falando da irmã porque é no contexto familiar. E eu não falo só da casa, do ambiente da família, mas principalmente no contexto de comunidade, nessa vivência de igreja, que você vai ver alguns querendo matar a comunhão do Lázaro com Jesus. E quando você ouvir alguém chegar e falar de alguém nesse sentido aqui, já cheira mal, viu? Rejeite as palavras daquele coração na hora, porque é isso que Jesus faz. Estou falando de gente que tem esse prazer de publicar a morte, de publicar o declínio, de publicar a falência. Estou falando aqui de notícias, noticiários, não. Estou falando aqui de pessoas que convivem às vezes, e conviveram às vezes, dividindo casas, lugares, às vezes altares. E a gente vive uma geração onde, se o colega tem amizade com Jesus, tem gente que tem um ciúme muito grande, porque enquanto você olha para um instrumento de Deus sendo usado pelo Senhor e diz como é bom ver Deus usando, entre colegas muitas vezes que pregam e entre colegas que cantam, o sentimento não é o mesmo. Que aquele para ele muitas vezes é concorrente e ele precisa apagá-lo. Ele precisa afastar o indivíduo, ele precisa fazer tudo para o indivíduo sumir. Porque a presença desse indivíduo, do Lázaro, é um incômodo constante. Tem alguns que, se pudessem, já teriam sepultado muita gente. Enquanto aqui nós estamos orando pelos colegas e clamamos ao Senhor, há aqueles que, lamentavelmente, lutam para sepultar a sua vida, sepultar a sua história. Eles vão falar das amarras, eles vão falar do tempo da morte, eles vão falar de uma série de coisas, porque o objetivo deles é fazer com que Jesus não chegue na vida do indivíduo para levantá-lo, para erguê-lo. Mas Deus não está muitas vezes nem aí para a opinião de alguns. Quando Ele quer erguer, quando Ele quer abrir, quando Ele quer fazer, Ele faz. E tem uns que Ele silencia, tem outros que Ele esconde, porque verdadeiramente Deus esconde, principalmente quando Ele vê que o cenário é um cenário de desgraça pelo meio do mundo, de miséria pelo meio do mundo, e Ele, para preservar aqueles que têm amizade com Ele, Ele diz: eu vou te guardar. Tira do alcance dos olhos de alguns, impede que outros achem, que é para manter o indivíduo e aquele coração vivo nele. Porque tem muita gente que pensa que o aparecer é bonito e tem a sua beleza, não é? Olha quanta multidão junta quando ela aparece. Olha quanta multidão junta quando ele aparece. Difícil é lidar com aquilo que acontece depois que acaba o culto. Porque se vai para o quarto de um hotel lidar com o isolamento, com a solidão e com o desgaste de ter sido um canal de bênção para muitos. E há muitos vivendo profundos conflitos, porque é ali que tudo começa a acontecer. É no deserto que Jesus foi estar sozinho. E é claro que não sozinho, porque o Espírito do Senhor o levou. Mas sem a presença de outros, que o adversário chega para tentar desconstruí-lo,
quanto à sua identidade. Porque uma coisa é estar no meio da multidão, sendo um canal, sendo um instrumento e vendo o poder de Deus caindo sobre as pessoas. Outra coisa é a noite do isolamento, e entre uma noite e outra, muitas fragilidades, muitas crises, muitas dores tomam conta da alma do indivíduo ali. E é por isso que muita gente às vezes diz: é nesse ambiente que acontecem as maiores batalhas do indivíduo, e quando você vai ouvir depois algumas notícias, é por causa disso, porque ali ele está nesse lugar isolado, ali ele está nesse lugar. E por mais que ele busque preservar a sua amizade, se o Lázaro veio a morrer e a gente não sabe o que é que levou o Lázaro a morrer, acontece com todo aquele que é amigo de Jesus. Agora, aqueles que usam isso, uma hora, eles vão prestar conta diante de Jesus. Porque quem usa o fedor da sepultura, as amarras e tudo que está diante do Lázaro para tentar desconstruir a comunhão, esses não sabem o que os espera. Porque o Deus muitas vezes permite eles viverem as mesmas situações, ou em algum momento o preço é caro. Porque a própria vida prega peças no indivíduo. E o quanto tem de gente celebrando, né? Muitas vezes dizendo: eu consegui afastá-lo daqui, aqui eu fechei a porta para ele, aqui eu fechei a porta para ela. Quantas vezes eu ouvi gente dizer acerca de colegas sentado numa mesa, gente comendo ali alguma coisa ali, uma pizza, enfim, e você, em vez de ver o indivíduo degustando, provando daquela saborosa pizza, daquela saborosa janta, eu calado estava, calado fiquei, mas ouvindo o indivíduo descascando e tentando, de alguma forma, acabar com esse Lázaro. Escute, aquilo que é uma realidade. A gente está vivendo um tempo estranho. E eu sei que o Senhor Jesus deixou claro que por se multiplicar a iniquidade, a fé de muitos esfriaria. E a gente está vivendo um tempo de esfriamento, de esgotamento espiritual, porque o esgotamento é uma realidade na vida do crente. Há quem, eu sei bem o que é isso, porque quantas vezes não lidei no coração com uma exaustão, e eu sei que você já passou e passa por isso. Quantas vezes a depressão já quis bater a porta da sua vida? Agora escute o que eu estou dizendo, porque na medida que eu falo isso aqui, quantas vezes eu já trouxe uma palavra aqui séria, forte, para despertar seu coração e sua mente. E às vezes o objetivo era tão bom, tão proveitoso, mas às vezes mal interpretado por alguns. Principalmente se você fala de algumas coisas que as pessoas acabam idolatrando. Mas eu agradeço a Deus porque durante toda essa minha caminhada, eu não estou dando ênfase ao mau cheiro, nem às amarras de ninguém, nem ao sepulcro e à sepultura de ninguém, até porque o meu objetivo é levantar, é levantar, é levantar, é levantar e levantar.
Eu lembro quantas ligações já recebi de homens e mulheres que vieram compartilhar do momento da sua morte espiritual e abrirem o coração e falarem coisas que ninguém nunca soube e nem vai saber, porque eu não sou instrumento nas mãos de Deus para isso. Sou instrumento da graça para pegar nas mãos do ferido e dizer a ele: levanta-te, ainda tem jeito. Levanta-te, ainda há uma saída. É claro que tem horas que você vai achar que acabou. E se Deus vem e é poderoso para dizer ao Lázaro que está morto, volta, por que ele não pode fazer isso com quem prega, com quem canta, com quem ora? Claro que ele pode, embora eu sinto. Porque há aqueles que de repente erraram no caminho uma vez, às vezes erraram no caminho, mas foram ali, pararam aquele ciclo e disseram: não, vou voltar, peraí, eu preciso. E às vezes aquilo foi um acidente no caminho da vida dele ou dela. Mas tem aqueles que lamentavelmente mergulhados estão e continuam. E nunca interromperam o ciclo e não interrompem. E quem não interrompe esse ciclo, uma hora a morte baterá à porta. Estou falando espiritualmente. Mas felizes são esses que Jesus, ele pode dizer: está dormindo e eu vou despertá-lo. Porque há muita gente, lamentavelmente, num sepulcro. E aqui, antes que você diga: pastor, mas o senhor não está forçando um pouco o texto? Porque o Lázaro tinha amizade com Jesus. O Lázaro era o homem da comunhão com Jesus, sim. Mas eu estou fazendo uma aplicação apenas com relação a essa palavra para que você possa entender que para ele, por mais que esteja morto, é ele quem diz: ainda viverá. Você já conheceu o caos na sua vida? Já conheceu alguém que lidou com o caos na sua existência? Alguém que estava para voar e de repente, maliciosamente, houve uma trama contra ela, contra ele, porque para alguém o sucesso, o crescimento, a vivência dele com Deus incomodou indivíduos. A graça incomodou, a unção incomodou, aquilo que se carrega de Deus na vida incomodou. Você sabe bem o que é isso na sua vida, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente da igreja, onde for. E eu digo sempre, não tenho dificuldade nenhuma em dizer isso, porque o lugar mais complicado para relacionamentos, e não deveria ser assim, mas se no convívio de Jesus, Jesus tinha um Judas lá no meio, Jesus tinha um Judas lá, como é que no ambiente, no lugar e onde quer que você vá lidar com gente do meio, você não vai ter um Judas por ali? Eu estou falando que no meio nosso, como igreja, como crentes, às vezes a gente encontra os piores corações. Não me pergunte o que acontece, mas são esses que sentam à mesa, às vezes com você, às vezes tomam ceia com você, que serão aqueles que mais vão esperar a sua morte e vão dar risadas de você. E se você declinar,
Deus te ajude. Porque para alguns você é concorrente. É por isso que às vezes fazer parte de um grupo da igreja é lidar com uma série de conflitos violentos. Porque sempre tem ali alguém para complicar um pouquinho a vida de quem quer servir a Deus com sinceridade. Só que Jesus, independente disso, ele permanece na rota e no foco do propósito de Deus com ele. E isso eu estou falando aqui já encerrando. Porque o que eu vim dizer hoje aqui é que Jesus chama você para participar e ser aquele que constrói com ele o seu milagre. Pastor, se é um milagre, só Jesus para fazer. É verdade. Ressuscitar é com ele. Mas mover algumas coisas é com a gente. Eu vou repetir isso e eu vou lhe dizer, porque se você em algum momento da vida já lidou com alguma situação muito complicada nos relacionamentos que você tem na sua vivência de igreja, esses são os piores relacionamentos. Porque abrem feridas que é quase impossível sarar. E são pessoas, às vezes, que você abriu as portas, acolheu, ajudou. Mas você vai vê-las cravar uma faca na sua alma, muitas vezes. Porque é muita gente que ainda não desenvolveu o caráter de Cristo no seu coração. E não se engane. Porque às vezes alguém está muito por cima lá. Está com tudo lá. Mas às vezes é a pior figura, a pior pessoa, o pior ser humano possível. Não consegue amar como Jesus, perdoar como Jesus, acolher como Jesus, abraçar como Jesus. Porque alguns, para o teatro, é fácil. Jesus os chama de hipócritas. Só que o tempo todo os embates de Jesus, durante os dias do seu ministério, foi com religiosos. Né? Mas enquanto isso ele convivia com um Judas na mesa, que eu digo, ainda conseguiu ser pior do que os piores que existiam no seu tempo. Porque sentava na mesa com Jesus e nunca deu espaço no coração de verdade para que Jesus o transformasse em alguém abençoador. Embora Jesus confiasse nele como tesoureiro. Estou dizendo que no meio nosso cristão, lamentavelmente, se tornou, às vezes, o pior meio para a construção de relacionamento, de amizade, porque lamentavelmente muita gente não se envolveu com Jesus de verdade. Porque quem se envolveu com Jesus, ele consegue olhar e dizer, eu vou passar por cima de uma série de coisas, mas eu vou me mover em amor e com amor. E se você não tiver cuidado, as piores coisas que você passou a vida toda reprovando, elas vão se tornar parte do seu coração e da sua vida depois de viver essa experiência de fé. Porque a sua natureza vai brigar o tempo todo com você para que você não dê lugar ao Espírito Santo. A gente que era mais sensível, mais suave, mais amoroso, mais generoso, às vezes, na vivência que tinha com os colegas fora da igreja, se tornou tão mesquinho. E eu digo dessa mesquinhez porque imagine o que é. Jesus dizia assim,
tirai a pedra. E a informação que tinha que chegar é: vou tirá-la agora. O que ela tinha que dizer? Vou tirar agora porque o Senhor está mandando. Ou será que ela não sabia que Jesus sabia da realidade lá dentro da sepultura? É claro que ele sabia, ele precisava lá de informação de que o Lázaro estava cheirando mal, mas isso é gente que diz: dê um trabalho para enterrar, o Senhor quer que abra para quê? Se o Senhor não veio enquanto ele estava doente, agora morto, a gente não quer abrir mais nada. Aquela pedra ali, ó, foi difícil colocar lá para sufocar o indivíduo lá dentro. Deixa morto e continuando morto, tá tudo bem. A gente vai chorar, vai, mas vai passando. Jesus diz: tirai a pedra, porque nem o mau cheiro o distancia, nem o mau cheiro, vou repetir, o distancia, nem as amarras, nem a morte, nem a crise, nada distancia. Agora ele está dando a gente a oportunidade de sermos aqueles que construímos junto com ele o nosso milagre, porque tem aquilo que você faz e tem aquilo que ele decide fazer. Dá para mexer na pedra do sepulcro, mas Jesus vai lá, remove ou não? Vai remover ou não? Construa esse milagre com Jesus. E aprenda a celebrar a vitória de Jesus na vida dos Lázaros. Porque eu sei que era fácil para muitos lidarem com o fato de que Lázaro estava vivo e quando ele estava vivo havia festa. Outra coisa é as pessoas conseguirem lidar com essa ideia, sabe? Lidarem com essa ideia de que o Lázaro morreu e Jesus está querendo trazer o Lázaro de novo. Há muita gente que diz: eu já me desconectei. Porque esse é o outro lado dessa mensagem aqui. Tem gente que diz: já foi, chega, acabou. Jesus diz: não, eu vou trazer de volta. Só Ele pode restituir a alegria, só Ele pode restituir. Só Ele pode restituir. E nós precisamos deixar Ele construir em nós isso. Ele nos chama, porque Ele constrói essa revelação de que Ele é Deus, dizendo a mim e a você que nós podemos participar disso. O que é que você está fazendo para viver esse milagre? Nós estamos nos esforçando todo dia. E eu sei que nós não ficaremos sem uma grande resposta de Jesus na nossa vida. Não importa como começou esse ano, não importa. O que importa é o que o Senhor vai fazer daqui para frente. Ele vai mostrar que é Deus. O mundo pode estar uma loucura, porque está mesmo. Mas o Senhor guardará aqueles que estiverem removendo a pedra. Construa esse milagre com Ele. Vá pela oração, vá pelo jejum, na medida que você pode, claro, com relação aos limites da sua própria saúde. Vá pela leitura da palavra, se proponha a ler a palavra durante esse ano, no mínimo uma vez. Faça essa caminhada com prazer, com alegria, junto da palavra. Caminhe aqui com a gente todos os dias. Hoje eu estou quebrando o protocolo do propósito que a gente tem aqui. Mas faz
essa caminhada de oração diária, essa caminhada de ouvir, receber a palavra, porque enquanto isso é uma realidade na sua vida, você está recebendo óleo de Deus para poder prosseguir e avançar naquilo que é o plano de Deus para a sua vida. São dois lados dessa moeda. É aqueles que falam do Lázaro que morreu como já cheira mal. E aqueles que veem o Lázaro como algo que foi perdido e que precisa voltar, e só Jesus para trazer, mas ele está dizendo, construa esse milagre com ele. O que é que eu faço? Jesus, ele diz, tirai. Tirai a pedra. A pedra, ela fala de tanta coisa. As palavras mais comuns, né, que a gente está acostumado a ouvir, que essa pedra tem a ver com a incredulidade, com a dúvida, com o medo, com uma série de coisas. Ele diz, tirai. Coloque Jesus em conexão com aquilo que se perdeu. Coloque Jesus em conexão com aquilo que foi embora. Coloque Jesus em conexão com aquilo que lhe foi tirado, arrancado, tomado, enfim. Ele vai trazer novamente à tona, para o nome dele ser glorificado na sua vida. Mas ele vai trazer com vida, ele vai trazer com paz, ele vai trazer com alegria, ele vai trazer com gozo, ele vai trazer para a festa. Mas deixe-me encerrar isso aqui, gente. Em último lugar, nós olhamos para esse texto e percebemos que Jesus constrói essa revelação dentro da gente, porque a gente tem esse olhar com relação a ele é o Jesus homem para lá, Jesus homem para cá, mas ele é 100% homem, 100% Deus, e ele constrói na gente essa revelação da sua divindade, de quem ele é. Em quarto e último lugar, fazendo a gente entender o quanto ele está pronto e perto de fazer o que a gente não pode. Ele vai acender isso dentro de nós. Porque a gente lida com o tempo e dentro do contexto apresentado aqui no capítulo 11, o tempo foi crucial, foi terrível. Porque diz o texto que avisaram a Jesus e Jesus se demorou. E ele chega aqui, alguém está falando de tempo com ele, dizendo, já fazem 4 dias. Já está em estado de putrefação, ou seja, já acabou toda a possibilidade. 4 dias. A questão aqui é tempo. Só que ele quer acender em nós, que ele está querendo conectar o nosso coração ao que é novo e aquilo que ele tem de bom e de melhor para mim e para a sua vida. E você precisa entender isso rápido. Que ele quer acender em você esse sentimento de que já está mais perto do que antes. Mas para isso, você tem que deixar ele gerar dentro de você a certeza de que ele é Deus. Porque olha o que ele faz. Ele diz, Lázaro, vem. E o texto diz no verso 44, e o que morrera saiu. As coisas estavam assim, a um passo. Tira a pedra que ele está aí. Eu vou repetir, as coisas estavam ali a um passo, a uma vírgula de acontecer. Era só dizer, era só entender, eu vou me movimentar e Jesus já está com tudo pronto. Porque diz Lázaro, e diz o texto, e o defunto saiu. Simples, prático, rápido, objetivo. Por quê? Porque ele é aquele que em mim faz crescer a convicção de que ele é o Deus que pode em instantes mudar o que parecia que fazia dias impossível
de serem mudados, de ser mudado, porque às vezes o olhar de alguns era esse, era impossível, não dava, não tem jeito, como é que isso ia acontecer? Como é que isso vai acontecer? De que jeito vai acontecer? Deus te colocou aí para ouvir uma palavra que muda sua mente, seu coração, seu olhar e tudo mais, porque aqueles que amam ao Senhor, eles são aqueles que compreendem que para Ele, quando Ele quer, não demora muito. São 4 dias, Jesus já cheira mal, ou seja, Jesus, tudo está se acabando lá por dentro. Jesus continuava vendo o que Ele disse que via. Olha, o Lázaro está dormindo e eu vou despertá-lo. Mas você chega a 4 dias, a carne começando a dar os seus primeiros sinais de que tudo ia se deteriorar. Essa visão, ela é impactante para o meu coração. Porque Jesus faz em segundos o que ninguém pôde fazer, nem antes, quando Lázaro estava enfermo, nem depois que ele morreu, e muito menos depois que ele foi sepultado. Já está aí faz 4 dias. Quanto tempo faz? Ele diz, para mim é alguns segundos. Não, Jesus, o senhor não entendeu. Eu estou dizendo que é 4 dias. O que você conta no seu tempo humano não é a forma que Deus conta no tempo dele. Porque enquanto você trabalha com cronos, Deus trabalha com kairos. E Ele sabe muito bem fazer com que a realidade daquilo que te confronta e te desespera seja totalmente, essa realidade seja totalmente mudada. E Ele começa a partir daí fazer com que você nele viva. Mas viva o quê, pastor? Viva a experiência de ver aquilo voltando. A alegria da casa tinha ido embora e já fazia 4 dias. Tirando o tempo que ele estava enfermo, fazia 4 dias que o que se sobrou na casa foi choro. Jesus, em alguns minutos, devolve a alegria da casa. Não sei quem vai pegar isso, mas eu estou, em nome de Jesus, dizendo a você, Deus vai fazer. Eu estou dizendo a você, em nome de Jesus, que Ele vai fazer. Eu vou dizer mais uma vez, para ver se você digita um amém, para ver se você recebe. Mas eu estou dizendo a você, em nome de Jesus, que Ele vai fazer. E Ele não precisa de muito, não. Alguns instantes para Ele é o suficiente. Alguns instantes, eu vou repetir isso, para Ele é o suficiente. Eu não sei se você consegue, pela fé, ouvir a voz dele. Mas eu creio que Ele está chamando o nome do que é teu. Eu sei que você talvez olhou para alguma coisa na casa e o seu olhar fez com que aquilo que está na casa fosse visto por você como algo que está morto. Jesus ainda chama a vida. E isso é muito simples o que eu estou dizendo do ponto de vista de quem olha e diz, isso eu já li, isso eu já ouvi, mas quem precisa viver sabe que não é tão simples assim.
Porque você tem, no mínimo, como aquelas irmãs, argumentos. Jesus, já fazem 4 dias e tem mais. Já cheira mal e tem mais. Está amarrado e tem mais. Está sepultado e tem mais. Está com a pedra na frente e tem mais. A morte já levou e tem mais. Por mais que você tenha argumento, o que vai prevalecer são os argumentos de Jesus. E eu não sei se você consegue ouvi-lo pela fé nesta manhã, mas Ele é Deus e Ele está falando que Ele é a ressurreição e a vida. Suas impossibilidades não são nada diante do poder que Ele tem. Se Ele quiser reconstruir, ninguém impede. Se Ele quiser refazer, ninguém impede. Se Ele quiser mover, ninguém impede. Se Ele quiser abrir, ninguém impede. Ei, eu estou falando com você nesta manhã. Nemenio, Dariasse, Eminada, Kimando, Nubandiasse. Temenia, Boriara daqui, Memovi, Novanias. Ele está me segurando, quebrando esse protocolo hoje, quando há o tempo, mas Ele está falando ao teu coração e está te dizendo: vai haver vida aonde a morte se instalou. Haverá uma reconstrução, haverá uma restauração, haverá uma restituição. Haverá uma modificação nessa história. Eu falo de modificar porque Ele muda em detalhes as coisas. Jesus está trazendo a amizade dele para o cenário da morte. O cemitério ali se transformou no lugar de glória. E aquilo era só Ele dizendo que se Ele foi capaz de trazer um amigo de volta, o que é que Ele não faria por aqueles que o amam? Ele disse: olha, eu vou para a sepultura, mas vou voltar. E depois dele, Ele deixou para cada um de nós essa palavra de ressurreição. Porque aquele que ama ao Senhor, ainda que esteja morto, viverá. Vamos orar, gente. Porque eu sei que hoje o Senhor está mandando que as amarras sejam tiradas do que é seu. Eu sei que o Senhor está mandando hoje que se tire a pedra. Eu sei que Ele está mandando hoje que se desconsidere o mau cheiro. Você olha para o capítulo de número 12 de João, que eu já citei aqui tantas vezes, mas é lindo demais. E o capítulo 12 de João diz: oh meu Deus, estou sentindo Jesus aqui. Estou sentindo o abraço do amigo aqui. Meu Deus. Ele está conosco neste dia, Ele está nos abraçando neste dia, Ele está nos fortalecendo neste dia, Ele está nos renovando neste dia, Ele está nos tocando neste dia. Há uma palavra dele na minha boca aqui.
porque este tempo será um novo tempo. Em João capítulo 12, o Lázaro já estava na mesa com Jesus, saiu da sepultura para a mesa. Jesus muda situações, Jesus muda realidades. Se você crê que vai voltar, o tempo da alegria, o tempo da festa, se aproprie dela. Se posicione diante dele, diga para ele: eu estou contigo, Jesus, desse milagre, já estou tirando a pedra, vou tirar as amarras, eu sei que aquilo que é nosso vai viver, vai viver, vai viver. Faça isso para a glória dele.